E aí, pessoal, uma terça-feira polêmica por aqui. Isso mesmo, uma terça-feira que passa por uma coletiva de jogadores do Guarani que mexem com o Grêmio. Uma terça-feira que tem nos treinamentos e também na divulgação de um contrato, algo que mexe com o entendimento do torcedor. Como que o Grêmio está encarando isso a partir de agora? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes eu quero a atenção de vocês ao ativo. Isso mesmo, ativo para melhorar a sua relação a dois. Agora, na descrição desse vídeo, você fala com o pessoal do Ativo e melhore a sua relação. Ativo é solução, sim senhor, e é parceiro aqui do canal. Fale agora com o pessoal do Ativo e melhore a sua relação. Gente, vamos discutir alguns pontos aqui que precisam ser colocados dentro dessa terça-feira polêmica. E ela não está lá no campo da política partidária, que foi algo que a gente já discutiu amplamente. No último vídeo eu falo exatamente sobre os motivos de ainda estar aberto esse assunto relacionado à candidatura do presidente, suposta candidatura do presidente Romildo Bolzan ao governo do estado. Porque antes disso, nós temos alguns pontos que mexem com o jogo. Quinta-feira, 16h30, Arena do Grêmio, decisão de Copa do Mundo contra o Guarani. Isso mesmo. Um novo fracasso do Grêmio, seja um empate ou até mesmo uma derrota, impulsiona o Grêmio ainda mais para uma zona terrível e que vai mexer muito com o ambiente. Então o Grêmio precisa vencer. Mas hoje a gente pode colocar dois pontos, um dentro do ambiente do Grêmio e um lá do Guarani. Porque hoje o atacante Lucão do Break resolveu fazer um contraponto à entrevista de Denis Abraão no último jogo, quando ele confundiu o Palmeiras com o Guarani, e aí foi remediar e disse ainda bem que o jogo é contra o Guarani, não é contra o Palmeiras. Em tom de brincadeira, eu diria, errou. Errou tanto que o presidente Romildo tentou remediar na sua coletiva, piorou, errou o jogador do Guarani, enfim, uma lambança. Pois hoje, o Lucão do Break, que todos dizem ser muito bom jogador, ele saiu em defesa do Guarani. Primeiro ele disse que o Grêmio vai finalmente conhecer o Guarani, que vai ver o que é, o que isso representa, e ameaçou, de certa maneira, o Grêmio com essa entrevista. Então que se pega essa entrevista também para entender essa ameaça e como isso é representado dentro dessa organização, o que isso é, o que isso pode mexer também com os brios dos jogadores do Grêmio. Mas em determinado momento ele fez uma frase que toca duro no torcedor do Grêmio. Duro no torcedor. Quando ele ataca Denis Abraão e diz: foi essa arrogância que levou o Grêmio à segunda divisão. E aí a gente tem que refletir. E aí a gente tem que pensar mesmo. A gente precisa pensar. Porque esse tipo de postura se repetiu mais uma vez. E ela pode ser interpretada como arrogância, sim, senhor. E quando a gente faz essa meia-culpa, a gente tenta evoluir para que isso não se repita mais. Porque quando um adversário toca, é por isso que eles fizeram isso, é essa arrogância deles, e eles vão nos conhecer dessa vez, o que eles estão dizendo a grosso modo? Que contra o Grêmio vai ser Copa do Mundo. Não do Grêmio contra o Guarani, mas todos contra o Grêmio, exatamente por uma postura que o Grêmio criou. E isso, convenhamos, não é inteligente. E a gente precisa discutir, pensar e tentar evoluir. Portanto, se abriu ainda mais uma polêmica em cima de uma ameaça, que eu quero mais que venha, e tem que encarar, e espero que o Grêmio pegue essa fala também. Como assim? Como assim? Vamos posicionar as coisas. O Grêmio não tem rivalidade com o Guarani e não precisa ter. E nem por isso o Grêmio vai ser arrogante por dizer que não tem rivalidade com o Guarani. Agora ameaça? Calma lá, calma lá. O jogo é em casa e nós temos a obrigação de ganhar e a gente sabe que tem essa obrigação. E vamos trabalhar com essa ideia. Esse é o ponto. Dita a primeira polêmica, vamos à segunda. E a segunda diz respeito a Benítez. Segundo as reportagens de praticamente todos os veículos, existe uma pressão da diretoria do Grêmio para escalar Benítez. Mas quem é Benítez, na verdade?
Vocês lembram dele no Vasco, fez uma temporada boa, depois a segunda temporada já não é boa, depois vem a participação no São Paulo, um início de ano bom, depois não jogou, muito tempo no DM. O Grêmio, se precavendo disso, montou um contrato que ele precisa jogar 60% dos jogos, 45 ou mais minutos, ou seja, 60% das partidas, se ele jogar 45 minutos, o Grêmio é obrigado a pagar $1.200.000 ao Independiente da Argentina. Uma parcela lá do passe seria por isso. E ele jogando isso na temporada que vem, o Grêmio também seria obrigado a pagar mais uma parcela. Os próprios argentinos divulgaram o contrato do Benítez. Mas e aqui? O que fez o Benítez para ter pressão para jogar? Vamos lembrar, por exemplo, que Benítez era titular com Wagner Mancini. E ninguém ficou com saudade quando o Roger mudou o esquema do 4-2-3-1 para o 4-3-3 ou 4-1-4-1 e botou um tripé de volantes, tirando o Benítez do jogo e não dando nenhuma oportunidade, dando mais espaço ao Gabriel. E por que essa pressão ela hoje toma conta do ambiente se o Benítez não produziu nada? Segundo algumas pessoas, é porque ele treina muito bem e ele poderia mudar o esquema do jogo. O presidente Romildo, inclusive, foi para a coletiva para falar isso. Imaginem a cabeça do treinador vendo esse modelo de pressão que passa pelos dirigentes do futebol e que também chega no presidente do Grêmio. Essa realmente é uma questão que o Roger vai precisar resolver. Só que como a gente tem que pensar no Grêmio, a gente não tem que pensar na opinião do A ou B do C, a gente precisa, antes de mais nada, imaginar que, será que pode estar certo? Será que o Roger pode dar espaço para ele? E aí eu já entro também dentro do que eu penso sobre isso. Eu não acredito no Benítez. Para mim, o teto do Benítez, que a gente conhece, é insuficiente para o que o Grêmio quer fazer. Mas a polêmica está posta. A polêmica está posta. E ela está vinculada e posicionada a Benítez. E que mostra também o tamanho que o Grêmio ficou. O tamanho do grupo construído pelo Grêmio. Quando a polêmica se dá em um jogador de segunda linha como é o Benítez, que não será protagonista jamais de um time grande do futebol brasileiro, a gente nota o tamanho da nossa incompetência para gerir futebol. O Grêmio afundou de fato, e esses pequenos fatos, essas pequenas polêmicas, essas pequenas histórias indicam exatamente o tamanho que a gente ficou. Um Grêmio super protagonista se transformou num Grêmio que pede por Benítez. Pede por Benítez. Recebe pressão interna e polêmica por Benítez. Pode ser importante na Série A? Talvez sim. Mas Benítez vai controlar e diminuir o espaço dos jovens da base que poderiam estar ali e dar resultado ali na frente? Será isso? O Grêmio se repete, as polêmicas se repetem. Tenho medo que os resultados também se repitam. Porque se acontecer isso, nós chegaremos no pior ponto. O Grêmio não pode se repetir. O Grêmio precisa subir. E vai subir se tiver competência para trabalhar um time. E convenhamos, não sei se ele passa pelo Benítez. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.